Fala aí, Fel, tudo certo com vocês? Bom, e apesar de ter parecido por um breve momento que a Gaviões fosse ficar do lado da situação, porque ia pra reunião dele, estava em festa de lançamento de candidatura, finalmente eles tiveram aí um posicionamento nessas eleições, e acreditem se quiser, né, mas vão favorecer o Augusto. E eles fizeram até questão de citar o motivo para isso, por mais que não precise, dizendo que falta competência pro André e que eles estão insatisfeitos com o trabalho da renovação e transparência. Mas basicamente, né, rapaziada, por mais que o Augusto seja um cara muito político às vezes, fica prometendo que vai fazer isso e aquilo com tal empresa sem gastar R$1, ele pelo menos entende de futebol, sabe? Não é nem querendo pôr mérito nisso não, pra mim é até o mínimo. Só que pô, se em alguma entrevista os caras fizessem de sacanagem mesmo, uma pergunta pro André Negão, pedindo simplesmente pra ele escalar o time do Corinthians hoje, ele não vai saber, mano, eu tenho certeza, cara. Toda vez que perguntam, por exemplo, com quem ele renovaria dessa turma que tá indo embora no final do ano, ele sempre responde daquele jeito meio saboneteiro que vai deixar nas mãos do mano, que isso não é problema dele, porque ele não deve fazer a menor ideia de quem seja o Cantillo, por exemplo. Então, a Gaviões apoiar o Augusto é quase que uma obrigação por parte deles. Não é nem como se a gente tivesse, sei lá, dois candidatos que fossem opositores em ideias. Não, o outro simplesmente não tem ideia e não tem ideia nenhuma do que é o futebol. Enfim, parabéns aí a Gaviões e as demais que já se posicionaram ou ainda vão se posicionar contra a RIT. Bom, e o bastidor canalha, digamos assim, da saída do Luxemburgo, segundo o que diz Juca Kfouri, como o Andrés adora chamá-lo, ele disse que teve um jogo que o Corinthians perdeu de 1-0, que faz muito tempo, tá? Foi aquele contra o América, antes daquela vitória contra o Atlético, que manteve o Luxa no cargo por mais tempo. O Cássio chegou no vestiário tão puto da vida, e olha que o Cássio é um anjo de pessoa, né? Não grita com ninguém, aplaude todo mundo, é um cara da igreja, né? Tem a paz de espírito, mas nesse dia ele tava com tanta raiva que ele deu uma bicuda no cooler e disse que não aguentava mais essa merda, que não repetia um time. O cara não sabia escalar, só fazia cagada. E aí você vê, né, por mais que ele tenha continuado por muito tempo depois daquela vitória, os jogadores já não tinham a menor confiança no que ele dizia. Era basicamente os caras ali que se juntavam e jogavam por eles, né? A gente viu muito isso. Um time na base da individualidade, ganhando jogos e mantendo o Luxa no cargo. E outra coisa que o Juca fala também, que eu achei, cara, engraçado, mas preocupante, era que o Luxa tinha uma preocupação, digamos assim, com os jogadores levantando os shorts, dizendo, por exemplo, que não queria ver a coxa deles, né? Como o Fábio Santos adora jogar, com shorts lá em cima. Ele reclamava até com isso, né? Então até nesse pequeno detalhe o Luxa conseguia irritar o pessoal e não à toa saiu aí, né? Sem deixar saudades pra ninguém. E ainda tem gente que defendia esse trabalho, né? Bom, como até já cheguei a falar um dia aqui, o Corinthians até quer continuar com o Veríssimo. A torcida pede, o próprio jogador parece que tá mudando de ideia em relação a voltar para Portugal, mas o problema é a nota. É o faz-me rir que o nosso país vale bem menos do que lá. E aí, segundo uma apuração da ESPN, o valor exato, segundo a apuração deles, que o Benfica pede nesse momento para negociar com o Corinthians é de 10 milhões de euros. Simplesmente 52 milhões de reais no zagueiro. E não é nem por ser zagueiro, né? Podia ser até um atacante, que já seria muita coisa. A gente não tem esse dinheiro. Porém, outra informação, dessa vez do Bruno Andrade, que se eu não me engano mora em Portugal, né, deve ter uma informação mais privilegiada, diz que na verdade esse valor seria de apenas 8 milhões de euros. E outra, o Corinthians ainda poderia usar de argumento aquele 1 milhão de euros que pagou só pelo empréstimo como forma de adiantamento. Tipo, paguei 1, agora só preciso pagar 7. E se eu chorar, pago até 6. Essa é a informação, mais ou menos do jeito que ele deu. E aí, será que fica melhor assim? Será que pagar 7 milhões de euros pelo Veríssimo é um bom negócio? É um bom investimento? Né? 28 anos? Bom, primeiro que eu nem sei se vai rolar esse negócio mesmo de já te paguei 1 lá atrás, agora eu só pago 7, ou 6, ou 9, enfim, pagou pelo empréstimo. O acordo agora é outro, é acordo de compra. Segundo, que tem uma discrepância de 2 milhões de euros nessas informações. Então, tá muito confuso isso aí e eu, de novo, não acho que ele vai ficar. Seja por 7, por 6, por 10, enfim, não acho que ele vai ficar porque é um cara com retorno esportivo muito grande, sem dúvidas, não tem nem o que falar, mas não acredito que o Corinthians vá fazer essa compra porque sabe que não vai ter retorno depois. O próprio Benfica, né, tá torcendo pro Corinthians comprar pra fazer negócio, porque se não vender pra gente, tem certeza que não vai vender pra mais ninguém. Então, é complicado, eles estão orando pra isso, a gente também, mas, né, esse lance do dinheiro é o que faz as coisas emperrarem tanto.
E olha só, hein, uma notícia inesperada e bem-vinda pro Corinthians finalmente, quem sabe pagar sua arena, saiu aí no Globoesporte.com. Simplesmente o diretor financeiro Wesley Mello, mesmo tendo aí poucos meses de mandato, né, menos de 2 meses na verdade, revelou que pretende fazer um negócio ambicioso na arena, que seria de vender até 49% da arena na bolsa de valores. E calma, não é que vai vender a nossa casa, que a gente vai perder o controle dela ou coisa e tal. Não, basicamente essa conversa que já tá rolando há vários e vários meses entre o Timão, a KPMG e a própria Caixa, para quem o Timão deve muito dinheiro, estaria sendo positiva para ambos os lados, e ele afirma que já está tudo bem encaminhado, que se não der certo em sua gestão, se não der certo até o fim do ano, pode ser feita aí pelo próximo presidente. E fiel, explicando mais ou menos do jeito que eu vi e com conhecimento bem raso que eu tenho, é basicamente o seguinte: o Corinthians tem um fundo hoje que administra 100% da arena, tudo que entra vai para eles e o que sobra, no caso o lucro, fica para nós, e a ideia seria justamente você repartir esse pedaço de no máximo 49% e colocar na bolsa, para que algum investidor como eu, como você ou como um empresário de muito dinheiro comprar, ajudar o clube e até ter lucro com isso no futuro, né? Lucro pessoal, como qualquer outro investimento da bolsa, com rentabilidade, dividendos, enfim. E o benefício disso, aonde o Corinthians sairia ganhando, é que o dinheiro que entrasse, que seria muito alto, a gente usaria para pagar a dívida com a Caixa, se brincar até à vista, né? Se não à vista, deixar ali bem baixinha e cortar esses juros praticamente por inteiro, né? E aí você passaria a prestar contas apenas para os investidores dessa operação, que seria apenas um investimento de cada um, não teria esses juros. E nisso, o Wesley até brinca, né? Pô, além do torcedor, se a Leila quiser comprar, eu não ligo, adoraria inclusive, até porque, né, fiel, dinheiro é dinheiro, e para nós, sinceramente falando, até o dinheiro da Leila seria bem-vindo. Então tá bem encaminhado esse acordo, a Caixa adorou esse projeto, até porque, se rolar como eles estão imaginando, a dívida seria paga e a arena ganharia esse lado empresarial da coisa. Não pedem tanto pro Corinthians se tornar uma SAF, para ter capital aberto, para fazer vaquinha para pagar a arena? Então, tá aí, certo? Ótimo negócio. E não bastasse o Barcelona e o Chelsea na jogada, o Corinthians ainda viu mais um time entrar nessa briga pelo Moscardo, e cada vez mais, mano, vai tendo certeza que o menino não vai ficar por aqui no ano que vem. Dessa vez, segundo a própria imprensa italiana, o Milan estaria disposto a entrar nessa briga e tentar contratar o jovem jogador. E a publicação deles ainda afirma que o Timão perde ali mais de 25 milhões de euros para liberá-lo. É como se esse fosse o valor mínimo para fazer a negociação. Só que não, né? Na verdade, a gente sabe que esse valor foi apenas o que o Corinthians recusou do Chelsea. O pedido é bem maior que isso, é no mínimo 30 milhões, né? 25 a gente recusou e quer, na verdade, 30. Até porque, não sei se vocês viram, mas o Moscardo foi eleito o 7º jogador sub-17 mais talentoso do mundo. Lembrando, tá? Recentemente, o próprio Moscardo falou em terminar a temporada bem, porque os pais pediram calma pra ele, que no final do ano eles teriam boas notícias, né? Quase como quem diz: aguarda aí, filho, joga só mais esses jogos, faz uma média com a torcida, que em breve nós estamos indo embora daqui, tá? E outro detalhe também, na negociação que o Corinthians fez para renovar o contrato dele, teve que ceder ali 20% dos direitos a ele e o empresário, ficando assim com 80% para tirar de dinheiro nessas negociações. Então, se só com o Barcelona e o Chelsea já seria difícil segurar o Moscardo, com o Milan ainda, a dúvida agora é quando ele vai sair, né? Se vai sair no final do ano, se segura para julho, mas eu sinceramente vendi agora, tá? Aproveita que vai jogar só o Paulista, não deixa nem saudades e vende logo, né não? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!